Olá! O tema dessa aula é a modernização do Estado, a reforma da governança, a reforma das políticas públicas e da forma como nós fazemos regulação. Em que contexto nos encontramos para poder fazer isso? O Brasil passou por uma grave crise econômica, a maior crise econômica que se teve na história nos anos de 2015 e 2016. É uma série de medidas, uma série de causas geraram essa crise, mas o que aconteceu foi um número muito grande de pessoas desempregadas e uma baixa muito grande da atividade econômica no país. Um grande desequilíbrio das contas públicas, o país começou a gastar muito e de uma forma não estruturada, e uma necessidade de busca por maior produtividade, maior competitividade, para que a gente pudesse voltar a retomar o crescimento do país, através da indução principalmente da iniciativa privada. Com a restrição fiscal que nós passamos a ter, nós passamos a precisar da iniciativa privada de fato desenvolvendo o país, desenvolvendo o crescimento, retornando os investimentos para que os empregos voltassem a ser tomados. Como seguir nesse caminho? Importante é fazer reformas estruturantes, segurar o gasto público, melhorar a forma e a qualidade do nosso gasto, melhorar a forma de fazer as políticas públicas. Então, gastar melhor o dinheiro público, o dinheiro do povo. Fazer melhores escolhas para que a gente possa saber em que eu vou gastar aquele recurso que o cidadão está dando para o Estado. Melhorar o ambiente de negócios para que, de fato, as empresas possam fazer investimentos e gerando mais empregos, gerando um crescimento econômico. Melhorar a estabilidade e a qualidade regulatória, para que haja uma previsibilidade no mundo de negócios e, de novo, uma melhoria do ambiente de investimentos. E aproximar o nosso país das boas práticas internacionais. Nós ficamos talvez deslocados um pouco no debate internacional da melhor prática de política pública. Então, vamos usar o que os outros países já usaram para poder chegar nos seus níveis de desenvolvimento, para ver o que podemos aplicar no Brasil, para poder melhorar a nossa avaliação da política e o efeito disso para o cidadão. Como que a gente consegue fortalecer essa governança? Então, a primeira coisa que foi feita foi uma força interna. De acordo com esse diagnóstico, foi necessário preparar um projeto de lei para fortalecer a governança pública e, ao mesmo tempo, um decreto. Fizemos uma lei, foi feita uma lei com diretrizes de políticas para a melhoria da governança pública, estruturando um planejamento de longo prazo, estruturando a necessidade de melhor análise de tudo que se vai fazer no governo. E, ao mesmo tempo, já que esse projeto de lei foi para o Congresso, criamos um decreto, o decreto 9203, que é importante para estabelecer as regras de governança. Já criar um comitê interministerial de governança pública, que cria a base institucional para se fazer uma maior avaliação, para determinar diretrizes para todo o governo. Juntamente disso, fizemos uma aproximação maior à comunidade internacional através da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil já era um país não membro da OCDE com maior número de participação em comitês e maior número de assinaturas e instrumentos da organização. Nós somos um parceiro estratégico da OCDE e isso nos permite fazer discussões de melhores práticas sobre políticas públicas em diversos setores. Só que o Brasil nunca tinha tomado a decisão de aderir de fato à OCDE, se tornar membro. Se tornar membro da OCDE significa passar por um processo de avaliação das nossas políticas públicas em diversos setores, que vai fazer com que nós verifiquemos o que estamos fazendo diferente das melhores práticas do mundo, o que o Brasil de fato precisa incorporar e o que de fato no Brasil é algo único e que a gente tem que seguir o nosso próprio caminho. Mas a gente passa a ter uma melhor base de cooperação. Junto a essa força interna, com a criação do decreto da governança pública, que exige uma melhor coordenação dos órgãos para aprimorar a elaboração de políticas públicas, junto da força externa, do caminho para a OCDE, em que a gente vai ter avaliação de diversos países, a gente começa a chegar no aprimoramento da governança pública como um todo. Então, como organizamos o Estado para entregar o melhor resultado para o cidadão, que deve ser o centro de todas as nossas decisões. Parte importantíssima disso é a gestão de risco da tomada de decisão do governo. Tem dois processos no governo que sempre foram trabalhados, mas talvez em graus diferentes de maturidade. Um é a análise de impacto regulatório. Analisar cada regulação antes dela ser criada é algo muito típico de agências reguladoras, de organizações especiais já criadas com fim de regulação, que já conseguem fazer isso em grau, talvez não homogêneo, mas já conseguem fazer isso em maior e menor grau de regras que vão ser criadas. Então, as agências reguladoras já têm por prática fazer análise de impacto regulatório sobre suas regras antes de serem publicadas.
É importantíssimo melhorar o nível dessa análise, homogeneizar essa análise para todas as agências reguladoras e para todos os órgãos que façam regulação no Estado, para que o cidadão perceba como é um processo regulatório, para que ele saiba que as regras são pensadas antes de serem feitas. E para que as agências e órgãos reguladores também pensem melhor antes de tomarem decisões que vão criar custos para a vida do cidadão. Então, o que se quer aqui é fazer com que o governo passe a raciocinar nas suas opções regulatórias, passe a pensar qual é o melhor caminho para chegar a um determinado fim público, gerando o menor custo possível para o cidadão e o melhor retorno para a sociedade. As agências reguladoras já fazem isso, de alguma forma, previamente. É importante que elas homogeneizem essa forma de fazer previamente e melhorem a sua análise a posteriori. Depois de uma regra já estar vigorando na sociedade durante um tempo, é importantíssimo que ela seja revisada para ver se os efeitos dela continuam sendo aqueles para o qual ela foi planejada, ou se é necessário mudar essa norma. Isso precisa ser feito não só pelas agências, como também pelos demais órgãos reguladores do Estado. O Estado tem muitos órgãos reguladores que não são agências reguladoras e que precisam melhorar a forma de se analisar as opções regulatórias antes de adotá-las. Uma segunda frente é a avaliação de políticas públicas. Políticas públicas no sentido de gasto, de não receber dinheiro. Então, quais são as políticas do Estado que gastam dinheiro público, dinheiro do povo? O governo também não tinha uma estrutura bem feita de avaliação de políticas públicas ex ante, ou seja, antes de gastar dinheiro público, como é que eu vou definir se eu vou gastar o dinheiro com esta política ou com outra? Como eu vou definir qual é a melhor opção? E também tinha uma estrutura incipiente de avaliação de políticas depois que elas já estão andando. Como avaliar uma política que já está rodando na sociedade por anos, quais são os efeitos dela, se é nessa política que eu devo continuar gastando meu dinheiro, ou se eu devo pensar em mudar a política, revisá-la ou acabar com essa política para dar espaço para outras. Num cenário em que a gente passa a ter uma restrição fiscal maior, é importantíssimo que a gente melhore a forma de gastar o dinheiro público e usar isso de forma mais eficiente para gerar o crescimento econômico. Isso fica evidente num cenário de restrição, de crise, mas deve ser a prática do governo sempre, né? Governos devem sempre pensar em como gastar melhor o dinheiro do cidadão, para que a gente possa cada vez dar mais chance e gerar mais programas com aquele recurso que já é recebido. Vários países já têm estruturas bem sedimentadas de avaliação de políticas públicas. Então, países da Europa, Estados Unidos, países da América Latina, como Chile, Colômbia e México, já têm estruturas tanto de análise de impacto regulatório quanto de avaliação de políticas públicas. É algo que é importante para qualquer governo, qualquer ideologia, que a gente trabalhe na melhoria da tomada de decisão do governo. Quando eu penso melhor antes de tomar uma decisão, eu estou gerindo os riscos, né? Estou gerindo melhor o risco da minha atuação do Estado. Quando eu penso nas opções, se eu penso nos prováveis resultados que eu vou ter, eu estou tomando decisões baseadas em evidência. E decisões, sejam de regras, em que eu vou gerar maiores ou menores custos para a sociedade, ou de políticas públicas, em que eu vou gastar mais ou menos dinheiro público, é importantíssimo que a gente pense melhor antes de fazer, para que a gente gere o melhor retorno para a sociedade com menores custos para o povo. Esse é um ponto importantíssimo da melhoria da governança. Melhorar as decisões baseadas em evidências para que a gente possa ter um melhor retorno para a sociedade. Então, esse tripé é importantíssimo. Melhorar a governança pública com a melhor coordenação das atividades do governo e o decreto citado, ele faz isso através da criação de um comitê interministerial de governança pública, com a Casa Civil coordenando, juntamente do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e com o Ministério da Transparência, trabalhando juntos para revisar quais são as melhores diretrizes para o governo, para que possam ser melhoradas as formas de tomada de decisão. Esses dois outros pontos, né? O primeiro ponto do tripé, a governança, com os dois outros pontos, avaliação de política pública e análise de impacto regulatório, tem que caminhar juntos, para que a gente possa fazer com que todo governo melhore sua tomada de decisão, para que todo governo pense melhor antes de adotar suas políticas, para que a gente, de fato, possa gerar um retorno melhor para o cidadão. A melhoria da governança requer a participação de todos aqueles que trabalham com isso, todos os servidores públicos federais que estão imbuídos de preparar políticas públicas ou de criar regulações, né? Com o trabalho de todos nós, melhorando a nossa tomada de decisão e melhorando a análise das opções que nós temos antes de adotar um determinado caminho, a gente tem certeza que a gente melhora de uma forma mais estrutural o caminho para o desenvolvimento econômico do país.